Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o discípulo e a liberalidade. Então, vamos ver aqui algumas definições. A palavra liberalidade e generosidade são sinônimos e significam o ato de dar com generosidade, disposição a praticar o bem sem esperança de recompensa. E a palavra liberal e generoso são sinônimos e significa amigo de dar. Então, liberal é alguém que é amigo de dar, de doar. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 16. Capítulo 11. Atos 11, versículo 29. Atos 11, versículo 29, que diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, novamente, versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, o nosso assunto agora, o assunto a ser abordado, o discípulo e a liberalidade. Então, nós vimos aqui o Espírito Santo usando muito o nosso reverendo, pastor Miranda e os demais, missionária Aline, mostrando, abrindo, alertando, abrindo os nossos olhos sobre o que é um verdadeiro discípulo. Então, o discípulo é alguém que vai ter um encontro com Jesus e, a partir, por causa de Cristo, ele vai ser liberto. Ele vai receber uma nova vida. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Agora ele vai ter um sentido e uma razão de existência. E ele encontrou a maior causa da humanidade, a maior causa que pode existir na terra e fora da terra, que é a causa do reino de Deus. Então o discípulo, ele é retirado do império. Antes de ser discípulo, ele era uma pessoa comum, e ele é retirado do império das trevas, e ele é trazido para o reino de Deus. Então agora ele é um filho de Deus, ele é um seguidor de Cristo, ele é um servo do Senhor. E por causa disso, agora ele é uma pessoa que não vive para si. Foi o que o nosso reverendo, inspirado pelo Espírito Santo, falou muito forte. E por não viver para si, ele vai estar desapegado das coisas dessa terra. Então, seja a questão de bens materiais ou uma posição nessa terra, vai estar desapegado dessas coisas. Tudo que vai possuir nessa terra vai ser em função do reino de Deus. Então, nós vemos aqui que os discípulos da igreja primitiva eram pessoas que participavam, mandavam socorro à necessidade do reino. E como que a igreja, que a obra de Deus, que a nossa igreja, o ministério, a obra de Deus na terra, em muitos momentos nos socorreu. Então, só o fato de termos a salvação, nós já fomos socorridos por Deus. O fato de você estar numa igreja, de você ser salvo, ter um pastor que é um homem de Deus, foi um grande socorro. Mas sempre recebemos socorros de Deus na nossa vida. Estamos, ao longo de toda essa campanha, buscando um socorro de Deus. E aqui a Bíblia diz que aqueles discípulos, eles enviaram um socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então, assim como Deus te socorreu, agora Ele te chama, Ele te levanta para ser um instrumento de socorro para as necessidades do reino na terra. Porque a obra de Deus tem necessidade. A obra de Deus precisa ser financiada. A Bíblia diz, o próprio discípulo que Deus, o Espírito Santo inspirou a escrever Atos, Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, ele mostra que Jesus, ele tinha discípulas. Jesus tinha mulheres que eram discípulas. E aquelas mulheres foram libertas de demônios. Então você que foi liberto das drogas, você que foi liberto da cachaça, você que foi liberto da prostituição, lembra que lá no mundo você não tinha uma vida feliz, você tinha uma vida vazia, e os seus recursos, eles eram colocados à disposição dessas coisas voltadas para a carne.
Mas agora que você tem uma vida transformada, então tudo que vem na sua mão deve ser voltado para o Senhor. Nós não podemos viver nessa terra para nós mesmos. Nós não podemos estar nessa terra, falar que somos discípulos, mas na prática nos comportarmos como a multidão. A multidão queria de Jesus. Os discípulos estavam com Cristo a todo momento. Estavam, porque, como o reverendo falou, com Cristo pelo que ele era, pelo que ele é, pelo que ele anunciava e pregava. Então eles buscavam a Jesus e serviam a Jesus com seus bens. Então nós somos chamados a servir a Jesus com os nossos bens, e isso é um ato de amor. É muito forte que a Bíblia mostra diversos discípulos financiando a obra. Então, uma característica, dentre tantas que ouvimos hoje, para você identificar um discípulo verdadeiro, genuíno, dentre tantas que ouvimos, é se ele é liberal, é se ele é generoso, é se ele é amigo de dar, é se ele não vive para si e os seus recursos em torno de si, mas para o reino. Por exemplo, 2020 está chegando ao fim. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas pessoas morreram por causa da Covid, mas outras mortes, tantas tragédias, mas você continua. O Senhor tem cuidado de nós. Então nós não podemos passar esse ano de 2020 e no final do ano não dar uma grande oferta. Então neste encerramento de ano a nossa oferta tem que ser muito maior do que demos nos anos anteriores. E isso é uma expressão do nosso amor, uma expressão da nossa gratidão, e não depende do quanto você tem, mas é o quanto você ama e o quanto você valoriza essa obra. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, é falado sobre os discípulos da igreja da Macedônia. E a Bíblia diz, a gente não vai ler, mas eu vou citar aqui algumas características daqueles discípulos. 2 Coríntios 8:2 diz que eles tinham uma profunda pobreza, mas que superabundou em grande riqueza de generosidade. Então não é o quanto você tem, mas é o seu coração disposto a dar para o Senhor. Então aqueles discípulos, eles tiveram uma riqueza de generosidade. Lá no versículo 3 de 2 Coríntios 8, diz que eles foram voluntários. E nós temos aprendido com o nosso reverendo que voluntário é o quê? Ter boa vontade. Você tem boa vontade para com a obra de Deus, assim como ele teve boa vontade em te libertar e mandar o Filho dele nesta terra para nos dar a salvação. A Bíblia diz que os discípulos em 2 Coríntios, eles pediram com muitos rogos para poderem participar. E quantas vezes nós vemos, seja aqui na igreja sede ou nas igrejas filiais, os homens e mulheres de Deus, o nosso reverendo, pastores e missionários, pedindo com muitos rogos, quando é o discípulo que deve pedir com muitos rogos para participar do ato de oferta. Então vira para esse discípulo que está ao seu lado, mantendo o distanciamento, fala: meu amado, decida ser liberal, decida ser generoso, e que seja você que tenha a iniciativa de pedir para participar da necessidade do reino, de pedir com muitos rogos para poder financiar a obra de Deus. Lá também diz que eles deram-se a si mesmos, então eles não tinham reservas. Aqueles discípulos da igreja lá na Macedônia, eles se doaram totalmente. Quantas das vezes a gente louva a Deus, gostaria de louvar a Deus pela vida de cada pessoa que é fiel, que é liberal, que financia a obra, mas quantas vezes você se deu mais para outras coisas do que para as coisas de Deus? O reverendo dá muitos exemplos. Uma festa de casamento. Quanto é uma festa de casamento? Não que você não possa casar e fazer uma festa, mas você já deu esse valor em oferta para o Senhor? Um aniversário de 15 anos, não que não possa, mas muitas das vezes os pais, eles se matam para dar o melhor para os filhos, que na maioria das vezes são ingratos, não valorizam seus pais. Mas você já fez
algo nesse mesmo nível ou superior para o seu Deus, aquele que te libertou, a sua igreja, porque quando você estava lá no lamaçal, na mão do diabo, perdido, desesperado, quem foi te alcançar? Esse ministério, essa igreja, aleluia, que nos alcançou. Então, o discípulo que foi liberto verdadeiramente, ele não pode ter reserva, ele não pode se poupar. Não que você não possa ter projetos, e Deus com certeza vai fazer grandes coisas na sua vida, mas se houver necessidade para financiar a obra, missionários serão enviados para determinada cidade, é feito um apelo financeiro, e você estava com o projeto de comprar um carro, de comprar um computador, ou de fazer algum projeto pessoal, uma reforma na sua casa, vale muito a pena você adiar seus projetos pessoais para financiar os projetos de Deus, porque aquilo que é para Deus é para a eternidade, é que vai ter o resultado lá no céu, lá no paraíso. Não que o crente não possa querer coisas grandes nessa terra, mas nosso reverendo também pregou que os milagres, as bênçãos, eles vão te alcançar, eles vão te acompanhar, mas que seja uma iniciativa do seu coração em financiar a obra de Deus, em ter atitude de dar, de doar e não se poupar, porque os discípulos da Macedônia, eles deram-se a si mesmos. E no versículo 11, lá em 2 Coríntios 8, diz que eles deram-se segundo as suas posses. Então, como nós falamos aqui no início, não é quanto você tem que determina, mas é o seu amor, a sua gratidão. E aí você, além de dar o que você tem, você vai correr atrás para que aquilo que você não tem, você passe a ter para dar. Então você vai vender alguma coisa, você vai se esforçar, você vai querer ser grande para a glória de Deus, mas para poder financiar o reino de Deus nessa terra. Então a Bíblia diz que eles deram a partir daquilo que Deus trouxe à mão deles. Então por isso também a necessidade de você querer estudar, de você ser uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai trabalhar, que vai à luta, que vai fazer o seu melhor, e Deus vai te abençoar. Lá em Deuteronômio, o Senhor falando com o povo de Israel, ele chegou a falar, olha, não pense que é a força do seu braço, né, que te dá capacidade para adquirir riquezas, mas é o Senhor que te dá a capacidade para adquirir as riquezas ou tudo que você venha a possuir. Então é o Senhor que abre o teu entendimento, é o Senhor que te dá a sabedoria, que vai abençoar você nessa porta de emprego, que vai abrir uma grande porta de emprego, mas tudo para o reino de Deus. Amém? Já deu, reverendo. Tempo já? Amém. Glória a Deus. Já deu? Oi? Literalmente, tempo. Tá. Amém. Concluiu ou quer concluir? Reverendo, se eu pudesse só ler um versículo. Pode, o versículo dele. Atos capítulo 4. Como não ler um versículo, né, gente? Em nome de Jesus. Só tem Lucas. Atos. Atos capítulo 4, versículo 32. Que diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, assim como Davi, lá em Crônicas, fala que tudo que ele tinha veio da mão de Deus e para Deus ele devolvia, então nada é nosso. E os discípulos, eles estarão unidos em prol de uma causa maior que a causa do reino. Por isso, ajudar o pastor a pagar o aluguel dessa igreja. Então a igreja filial tem um aluguel para ser pago, envio de pastores e missionários, né? É desafio que é feito para combustível, pedágio, passagem aérea, passagem de ônibus. Então tudo isso é para algo muito maior, né? Para o evangelho ser levado, igrejas serem abertas. Então que você decida fazer parte dos que são liberais e generosos. Amém. Louva a Deus pela vida do nosso reverendo.